Sinal 1. Os pensamentos continuam, mas já não mandam em você. Você percebe esse primeiro sinal quando a cabeça continua falando, mas algo em você não corre mais atrás de cada frase que aparece. O pensamento surge dizendo que algo vai dar errado, que você não é suficiente, que precisa resolver tudo agora, e pela primeira vez você não entra na história. Não é calma forçada, não é controle, é como se você estivesse um passo atrás, só vendo. Esse é o começo real de ficar mentalmente inabalável, porque o sofrimento invisível sempre nasce quando você acredita que pensamento é ordem. Buda foi direto nisso ao apontar que o apego ao que surge na mente é o que cria dor. Pensar não machuca. Acreditar machuca. E quando isso começa a ficar claro, o peso diminui na hora. No início, isso acontece por segundos. Você percebe um pensamento passando e antes de seguir, algo para. Esse pequeno espaço é tudo. Antes, sua vida inteira era vivida dentro da cabeça como se cada pensamento fosse um aviso urgente. Agora você começa a notar que a maioria deles é só barulho repetido, e isso traz um choque interno porque você sempre achou que precisava obedecer à mente para sobreviver. Quando vê que não precisa, o corpo responde, os ombros descem, a respiração muda. Não porque você fez algo, mas porque parou de fazer o que sempre fez, seguir tudo. Esse sinal também aparece quando você percebe que não precisa terminar um pensamento para se sentir seguro. Antes, a mente puxava você até o fim de cada história. E se acontecer isso? E depois aquilo? E se eu errar? Agora, o pensamento começa e morre sozinho. E isso é muito importante. Buda falava em observar o surgimento e o fim das coisas. Pensamento não é sólido. Ele nasce, cresce e some. Quando você vê isso na prática, não como ideia, mas como experiência, a identificação quebra. E sem identificação, o sofrimento perde a base. Você começa a notar que existe você e existe a mente, e eles não são a mesma coisa. Isso não é filosofia, é sensação direta. O pensamento fala, mas algo em você fica quieto olhando. Esse olhar não julga, não discute, não responde, ele só vê. E quando você vê sem reagir, a mente perde força. Não porque foi vencida, mas porque não foi alimentada. Esse é o ponto que quase ninguém entende. A mente se mantém pela sua atenção. Quando a atenção solta, ela enfraquece sozinha. Sinal 2. Você para de brigar com a mente. O segundo sinal aparece quando você percebe, quase com surpresa, que lutar contra a cabeça só te deixou mais cansado a vida inteira. Antes, você acordava e já entrava em guerra, tentando calar pensamentos, empurrar ansiedade, forçar calma, e quanto mais tentava controlar, mais a mente gritava. Agora, algo muda por dentro. Você vê o pensamento surgir e não reage com raiva nem medo. Você não tenta expulsar. Você não tenta corrigir. Você simplesmente não entra na briga. E esse gesto simples começa a devolver sua energia. Buda foi claro ao mostrar que o sofrimento cresce quando há resistência interna, quando você transforma o que surge na mente em inimigo. Esse sinal é profundo porque ele quebra uma crença antiga, a de que você precisa vencer a mente para ter paz. Você começa a perceber que toda vez que tenta controlar pensamentos, cria 2 problemas em vez de um. Primeiro, o pensamento. Segundo, a luta contra ele. Quando você para de lutar, sobra só o pensamento. E sozinho ele não aguenta muito tempo. Ele enfraquece. Ele passa. Essa percepção traz um alívio físico imediato, como se você tivesse soltado um peso invisível que carregava o dia inteiro. Você nota esse sinal quando a ansiedade aparece e você não entra em pânico por ela estar ali. Antes, ansiedade significava perigo. Agora, ela é vista como sensação e pensamento juntos, surgindo e mudando. Buda ensinou que observar sem reagir dissolve a raiz do sofrimento, porque a mente se alimenta de reação. Quando não há reação, ela perde combustível. Isso não é passividade, é inteligência emocional profunda. Você para de desperdiçar energia tentando apagar fogo com gasolina. Outro detalhe desse sinal é que você começa a se tratar com menos violência interna. A voz que antes dizia, para com isso, você não pode pensar assim, isso é errado, começa a perder espaço. No lugar surge algo mais simples. Isso está acontecendo agora. Só isso. Sem julgamento.
sem rótulo, sem drama. E quando o julgamento cai, o sofrimento cai junto. A mente pode até falar, mas não machuca como antes. Sinal 3. O corpo começa a relaxar sem você fazer nada. O terceiro sinal não começa na cabeça, começa no corpo, e por isso ele confunde muita gente. Você percebe que os pensamentos ainda aparecem, mas o corpo já não entra em tensão automática. Antes, cada ideia vinha acompanhada de aperto no peito, maxilar travado, respiração curta, barriga dura. Agora, mesmo quando a mente fala alto, o corpo não reage com o mesmo desespero. Isso acontece porque o sofrimento invisível não nasce só do pensamento, mas da identificação imediata com ele. Quando você para de acreditar, o corpo entende antes da mente. Esse sinal é forte porque ele prova que você não está só entendendo algo, você está vivendo. O corpo é honesto, ele não finge. Quando a mente perde a autoridade, o sistema inteiro começa a sair do modo alerta. Você percebe isso em coisas simples. A respiração desce sozinha, os ombros caem sem esforço, a testa relaxa. Não é técnica, não é exercício. É consequência direta de não seguir cada pensamento como se fosse ameaça. Antes você vivia como se estivesse sempre atrasado para um perigo invisível. A mente falava e o corpo obedecia. Agora, a mente fala e o corpo fica. Esse ficar é novo. É estranho no começo. Dá até medo, porque você passou a vida inteira achando que tensão era proteção. Quando o corpo relaxa, a mente pergunta: "Tem certeza que está tudo bem?" E você não responde. Você sente. E sentir, sem explicar, muda tudo. Esse sinal também aparece quando você percebe que não precisa se distrair para aliviar a cabeça. Antes, só relaxava quando fugia. Celular, comida, vídeo, qualquer coisa para sair da mente. Agora, mesmo parado, mesmo em silêncio, o corpo aguenta estar ali. Isso é enorme. Isso mostra que o descanso não vem de fora, ele vem do fim da briga interna. Quando a identificação cai, o corpo não precisa mais fugir. Você começa a entender algo muito simples e muito profundo. A mente acelera, mas o corpo pode ficar. E quando o corpo fica, a mente perde força. Isso inverte a lógica antiga. Antes você achava que precisava acalmar a cabeça para o corpo relaxar. Agora, o corpo relaxa porque você não está mais acreditando em tudo que a cabeça diz. Esse é um ponto central do ensinamento de Buda quando ele falava em sentir o corpo como âncora da realidade, não como técnica mística, mas como saída prática do sofrimento mental. Sinal 4. O sofrimento perde a urgência. O quarto sinal aparece quando algo muito específico muda. Os problemas continuam existindo, mas eles já não parecem uma ameaça imediata dentro da sua cabeça. Antes, qualquer pensamento virava emergência. Tudo precisava ser resolvido agora. A mente criava pressão e você obedecia. Agora o pensamento aparece e você sente. Isso não é um perigo real, é só barulho interno pedindo atenção. Esse é um divisor de águas, porque o sofrimento invisível sempre se alimentou da sensação de urgência, e quando a urgência cai, ele começa a morrer. Você percebe esse sinal quando algo dá errado e, pela primeira vez, não vira um colapso interno. O pensamento vem dizendo: isso é grave, isso vai acabar com tudo. Mas você não entra no pânico automático. Existe um espaço, e dentro desse espaço, o sofrimento não consegue crescer. Buda apontou isso com clareza ao mostrar que a dor mental surge quando a mente transforma tudo em algo pessoal, definitivo e urgente. Quando você vê o pensamento como pensamento, essa força quebra. Antes, sua mente vivia te empurrando para o futuro ou te puxando para o passado, sempre com a sensação de que algo estava errado agora. Esse sinal mostra que você começa a ficar mais no momento, não porque tentou, mas porque a mente já não te sequestra com tanta facilidade. O problema pode existir, mas ele não ocupa tudo, e quando ele não ocupa tudo, o sofrimento não domina. Isso traz um alívio profundo, quase estranho, porque você percebe que passou anos sofrendo mais pela antecipação do que pela realidade. Esse sinal também aparece quando você para de se assustar com o próprio sofrimento. Antes, sentir ansiedade ou tristeza já virava mais sofrimento ainda. Agora, a sensação aparece e você não adiciona pânico em cima. Você vê, sente e deixa passar. Isso muda tudo.
Porque o sofrimento só cresce quando encontra resistência e medo. Quando encontra espaço, ele perde força rápido. Você começa a perceber que a mente exagera tudo para te manter preso nela. Sinal 5. Surge uma pausa antes da reação. O quinto sinal nasce em um ponto quase invisível, mas ele muda tudo. Entre o que a mente diz e o que você faz, aparece uma pausa. Antes, pensamento e reação eram a mesma coisa. A cabeça falava e você já reagia, respondia, se defendia, se explicava, se fechava. Agora, o pensamento surge e algo em você espera. Não é esforço. Não é técnica. É como se o corpo dissesse calma. Essa pausa é o começo real da liberdade, porque enquanto não existe pausa, você é refém da mente. Você percebe esse sinal em situações simples do dia a dia. Alguém fala algo que antes te irritaria e por um segundo você não reage. O impulso vem, mas não manda. Esse segundo é tudo. Dentro dele, o sofrimento não se instala. Antes, você achava que precisava reagir para se proteger. Agora, percebe que reagir era o que mais te machucava. Buda apontou isso quando falou sobre não agir a partir do impulso cego, mas ver o impulso surgir e passar. Não é se reprimir, é não se perder. Essa pausa não te deixa fraco, ela te deixa lúcido. Você começa a perceber que a maioria das reações vinha do medo, não da necessidade real. A mente gritava, faça algo agora, e você obedecia. Quando a pausa surge, você vê que não fazer nada por um instante já muda o cenário interno. O corpo não entra em tensão, a mente não acelera tanto. O sofrimento não ganha forma, tudo desacelera sem você mandar. Outro ponto desse sinal é que você começa a responder em vez de reagir. Reagir é automático, cego, pesado. Responder vem depois da pausa. E quando você responde, a mente já não está no controle total. Isso traz uma sensação nova de dignidade interna, como se você estivesse finalmente presente nas próprias escolhas. Não é controle mental, é clareza. E clareza alivia profundamente quem vive exausto por dentro. Você também nota que essa pausa aparece primeiro em coisas pequenas. Um pensamento negativo sobre você, um medo antigo, uma cobrança interna. Antes isso te dominava. Agora surge e você vê. Só ver já cria espaço. Esse espaço impede o sofrimento de crescer. Buda sempre apontou que o sofrimento se mantém pela reação automática. Quando a reação cai, a cadeia se quebra. E quando a cadeia quebra, o peso cai junto. Sinal 6. Você começa a aceitar sem drama. O sexto sinal aparece quando algo muito profundo acontece. Você para de discutir com o que está acontecendo dentro de você. Antes, qualquer pensamento ou sensação difícil vinha acompanhada de resistência, reclamação, pergunta, culpa. Agora o pensamento surge e você não adiciona mais drama em cima. Você não gosta, mas também não luta. Essa aceitação não é desistência, é descanso. É o fim da segunda dor, aquela dor extra criada pela mente quando ela diz: isso não deveria estar acontecendo. Você percebe esse sinal quando emoções aparecem e não te derrubam mais. Tristeza vem, medo vem, cansaço vem, e você não tenta se livrar imediatamente. Você sente sem afundar. Isso muda tudo, porque o sofrimento invisível nunca foi a emoção em si, foi a recusa constante a senti-la. Quando você aceita, a emoção perde peso. Ela passa mais rápido. Ela não vira identidade. Ela não vira história. Esse sinal é libertador porque quebra outra crença antiga, a de que aceitar é perder. Você viveu acreditando que, se aceitasse o que sente, isso ficaria para sempre. Mas acontece o oposto. Quando você aceita, o que estava preso começa a se mover. A mente sempre exagerou dizendo que sentir é perigoso. Quando você sente sem resistir, o corpo entende que não há ameaça. E quando o corpo entende, o sofrimento perde a base. Buda foi extremamente claro ao apontar que o sofrimento cresce quando há apego e aversão. Apego ao que é bom, aversão ao que é ruim. Quando você aceita sem agarrar e sem rejeitar, você corta as duas raízes. Não é filosofia, é prática viva. Você sente e não vira aquilo. Você observa e não se perde. Isso é liberdade silenciosa. Sinal 7. O silêncio começa a aparecer entre os pensamentos. O sétimo sinal surge de forma tão sutil que muita gente quase ignora, mas ele é um dos mais profundos. Entre um pensamento e outro, aparece silêncio.
Não é um silêncio forçado, não é mente vazia, é um intervalo curto, real, vivo. Antes, sua cabeça era uma frase em cima da outra, sem espaço para respirar. Agora, por segundos, não há nada. E nesses segundos, não há sofrimento. Esse silêncio não vem porque você fez algo certo. Ele vem porque você parou de alimentar o barulho. Você percebe esse sinal quando de repente está olhando para algo simples e não está pensando sobre isso. Está só olhando, caminhando e só caminhando, respirando e só respirando. A mente tenta entrar, mas não consegue se firmar. E quando ela não se firma, o silêncio aparece sozinho. Esse silêncio não assusta, ele alivia, porque nele não existe cobrança, nem medo, nem urgência. Existe apenas descanso. Esse sinal mostra algo muito importante. A mente não é contínua por natureza. Ela parece contínua porque você a mantém ligada o tempo todo. Quando você para de reagir, de brigar, de acreditar, os pensamentos começam a perder sequência. Eles vêm, mas não engatam. E entre eles, o silêncio surge como algo natural, não como conquista. Esse é o ponto onde você começa a entender, na prática, que o sofrimento invisível dependia da sua participação. Esse silêncio não te deixa desligado da vida. Pelo contrário, ele te traz para ela. Sons ficam mais claros, sensações mais vivas, o corpo mais presente. Antes, você vivia tudo filtrado pela cabeça. Agora, por instantes, você vive direto, sem comentário, sem análise. E nesses instantes, você percebe algo que nunca tinha sentido antes: estar vivo sem peso mental. Sinal 8. Você para de se definir pelo que pensa. O 8º sinal aparece quando algo muito silencioso se quebra. Você deixa de achar que é os seus pensamentos. Antes, cada ideia negativa virava a identidade. Se vinha um pensamento de medo, você virava uma pessoa medrosa. Se vinha um pensamento de fracasso, você virava um fracasso. Agora, o pensamento surge e você não cola mais nele. Você percebe de forma simples e direta que pensar algo não significa ser aquilo. Esse corte interno reduz o sofrimento na hora. Você nota esse sinal quando pensamentos duros sobre você aparecem e não te esmagam mais. A mente fala: você não é suficiente, você sempre foi assim, isso nunca vai mudar, e algo em você fica em pé, não reage, não discute, não acredita. Você vê o pensamento como algo que passa, não como uma verdade sobre quem você é. Esse é um dos pontos mais libertadores de todos, porque grande parte do sofrimento vinha de se confundir com essa voz. Esse sinal muda a forma como você se trata. Antes, a mente te atacava e você acreditava. Agora ela pode até atacar, mas não encontra chão. E quando não encontra chão, perde força. Buda foi claro ao apontar que tudo que surge na mente é impermanente, inclusive ideias sobre eu. Quando você vê isso na prática, a identidade rígida começa a cair, e com ela cai um peso enorme que você carregou por anos. Você começa a perceber que pensamentos são repetidos, previsíveis, antigos. Eles não sabem quem você é agora. Eles falam do passado, do medo, da defesa. Quando você deixa de se definir por eles, surge espaço para algo mais real. A sensação de estar aqui, agora, sem rótulo. Isso traz uma leveza estranha no começo, porque você passou a vida inteira se explicando para si mesmo. Sinal 9. Você passa a viver mais no corpo do que na cabeça. O 9º sinal aparece quando você percebe que não está mais o tempo todo dentro da cabeça. Antes, você vivia pensando sobre a vida, planejando, lembrando, prevendo, se explicando por dentro. Agora, você começa a sentir mais o corpo, os pés no chão, a respiração entrando e saindo, o peso do corpo sentado. Não como técnica, não como exercício, mas porque a mente já não ocupa tudo. E quando a atenção desce para o corpo, o sofrimento invisível perde o palco. Você nota esse sinal em momentos simples. Caminhando, você sente o passo. Comendo, você sente o gosto. O pensamento tenta puxar você de volta, mas não consegue ficar por muito tempo. E quando a atenção fica no corpo, a mente desacelera sozinha. Isso é importante. Você não manda a mente parar. Você apenas não a segue. O corpo vira âncora natural. E onde há corpo, há agora. Esse sinal
muda a relação com a ansiedade. Antes, a ansiedade vivia na cabeça, como um filme sem fim. Agora, quando ela surge, você sente como sensação física, aperto, calor, tensão. E ao sentir, sem fugir, sem explicar, ela perde força. Buda apontou isso ao ensinar a atenção ao corpo como forma direta de sair do sofrimento mental, não como ritual, mas como clareza prática. Quando você sente o corpo, a mente não domina. Você começa a perceber que pensar demais te afastava da vida. Tudo virava interpretação. Agora, por instantes, você vive sem comentar, e nesses instantes não há problema, não há urgência, não há peso, há só presença. Isso traz um descanso profundo, porque o sofrimento sempre morou no excesso de cabeça, não na experiência direta. Outro detalhe desse sinal é que você para de tentar se observar o tempo todo. Antes, havia sempre alguém na cabeça avaliando tudo. Agora, há momentos sem observador, só vivência. Isso assusta no começo, mas logo vira alívio, porque você percebe que não precisa se vigiar para existir. O corpo sabe estar aqui sem esforço. Sinal 10. Problemas externos. Já não te desmontam por dentro. O 10º sinal aparece quando algo muito concreto muda. As coisas ainda acontecem, mas elas já não te quebram por dentro. Antes, qualquer problema virava um terremoto mental. A mente corria, criava cenários, aumentava o peso e você afundava junto. Agora, o problema surge e você sente firmeza, não porque ficou frio, mas porque o sofrimento invisível, aquele que vinha da identificação com a mente, perdeu força. O impacto diminui porque a mente já não manda como antes. Você percebe esse sinal quando algo dá errado, e mesmo incomodado, você não entra em colapso interno. A mente tenta puxar para o drama, mas não consegue sustentar. Existe chão, existe presença, existe corpo. O problema fica no tamanho real dele. E isso muda tudo, porque o que mais te machucava nunca foi o problema em si, foi o que a mente fazia com ele. Esse sinal quebra outra crença profunda, a de que você só teria paz se a vida estivesse perfeita. Agora, você começa a sentir que a paz depende mais da sua relação com a mente do que das circunstâncias. Buda ensinou isso ao mostrar que o sofrimento nasce da reação mental às experiências, não das experiências em si. Quando a reação cai, o peso cai junto, mesmo que a situação não seja ideal. Você começa a notar que consegue lidar com desafios sem se perder. Há emoção, há desconforto, há decisão a tomar, mas não há desespero. A mente pode falar alto, mas não sequestra tudo. Isso traz uma sensação nova de confiança interna. Não uma confiança arrogante, uma confiança silenciosa de quem sabe que aguenta sentir e agir sem se destruir por dentro. Sinal 11. Você para de tentar resolver a mente com a própria mente. O 11º sinal aparece quando você percebe algo que muda tudo. Pensar mais nunca foi a solução. Antes, cada desconforto virava um problema para ser resolvido na cabeça. Você analisava, buscava resposta, tentava entender, e quanto mais pensava, mais pesado ficava. Agora você nota que esse esforço só alimentava o sofrimento invisível. A mente tentando consertar a mente era como fogo tentando apagar fogo. Quando você vê isso, algo solta. Você percebe esse sinal quando surge um incômodo, e pela primeira vez, você não corre para a explicação. Não tenta entender tudo. Não tenta chegar a uma conclusão. Você sente, fica, observa. E isso alivia, porque a mente sempre te convenceu de que se você entendesse tudo, ficaria em paz. Mas a paz nunca veio do entendimento. Ela vem do fim da confusão com o pensamento. Esse sinal traz um descanso profundo porque você para de usar a cabeça como ferramenta para tudo. Antes, até o descanso virava esforço mental. Agora você percebe que a mente não precisa ser resolvida, ela precisa ser vista. Buda deixou isso claro ao mostrar que o sofrimento cessa quando a ignorância termina, e ignorância aqui não é falta de informação, é confundir pensamento com realidade. Quando você para de confundir, o peso cai. Você começa a notar que muitos pensamentos nem pedem resposta, eles só querem atenção. Quando você não responde, eles passam. Isso muda completamente sua relação com a cabeça. Ela deixa de ser um problema a ser consertado e vira apenas algo que acontece. E quando algo deixa de ser problema, ele perde metade da força automaticamente. Sinal 12.
Você sente descanso sem motivo. O 12º sinal é o mais silencioso de todos e por isso o mais verdadeiro. Você começa a sentir descanso sem que nada tenha mudado fora. Não é porque resolveu problemas, não é porque a vida ficou fácil, não é porque a mente ficou vazia. O descanso aparece do nada. Você está parado, ou andando, ou fazendo algo simples e percebe que por dentro não há aperto, não há cobrança, não há urgência. Esse descanso não vem de pensamento bom, ele vem da ausência de identificação com a mente. Você percebe esse sinal quando a cabeça até tenta puxar um assunto, mas não encontra onde se apoiar. O pensamento surge e não gruda, e quando não gruda, não cansa. Antes, você só descansava quando dormia ou se distraía. Agora existe descanso acordado. Isso muda tudo, porque mostra que o sofrimento invisível não era a vida, era o excesso de mente ativa, sem pausa. Esse sinal é estranho no começo porque você não sabe explicar. A mente pergunta, por que estou bem agora? E você não responde, porque responder seria voltar para a mente. Você sente, e sentir basta. Esse é o ponto onde algo profundo se estabiliza. Buda apontou isso ao mostrar que a cessação do sofrimento não é criar algo novo, mas cessar o apego. Quando o apego cai, o que sobra é quietude. Você começa a entender que a paz não é um estado especial. É o estado natural quando você não está se confundindo com o barulho interno. Esse descanso não é euforia. É simples, é neutro, é leve. E por ser simples, ele é sustentável. Não depende de condições, não depende de entendimento. Depende apenas de não voltar ao hábito antigo de acreditar em tudo que a mente diz. Esse sinal também traz uma confiança silenciosa. Você sabe, por experiência direta, que existe um lugar interno onde a mente não domina. Mesmo quando o barulho volta, você já viu que ele não é tudo. E quando você sabe disso, o medo de enlouquecer, de perder o controle, de nunca melhorar, começa a desaparecer. Porque você já tocou o descanso com as próprias mãos, sem esforço. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque, em algum ponto, você se reconheceu. Você não sofre porque sua vida é pesada. Você sofre porque acreditou, por muito tempo, que precisava obedecer cada pensamento que surgia. E ao longo desse caminho, você viu algo essencial. A mente não precisa ser combatida, controlada ou consertada. Ela precisa ser vista. Quando você vê, como Buda ensinou com clareza e simplicidade, a identificação cai. E quando a identificação cai, o sofrimento invisível perde o chão. Os pensamentos continuam, mas não mandam. O corpo relaxa, a urgência some, a reação desacelera, o silêncio aparece. Você deixa de se definir pelo que pensa. Volta para o corpo, aguenta a vida como ela é. Para de tentar resolver tudo na cabeça e, sem perceber, começa a descansar. Se algo dentro de você sentiu alívio, escreva nos comentários agora: minha mente pode descansar. Isso não é frase bonita, é um lembrete direto. E se você quer continuar aprofundando esse caminho de clareza simples, sem misticismo, sem força, sem promessas falsas, inscreva-se no canal. Aqui, a mente não é endeusada nem combatida, ela é compreendida. E quando isso acontece, algo em você finalmente respira. E a pergunta que fica aberta, sem pressa, sem pressão, é: quantas partes da sua vida ainda estão sendo vividas a partir da mente? E o que começa a surgir quando você não se confunde mais com ela?